Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal e neste vídeo vou contar a história sobre a vida estranha de Andy Kaufman. Sabe aquele tipo de pessoa que você nunca sabe se está falando sério ou tirando sarro? Então, esse era o Andy Kaufman. O cara não era exatamente um comediante no sentido tradicional. Ele mesmo dizia que nunca contou piada na vida. E olha, talvez ele não estivesse mentindo. Andrew Geoffrey Kaufman nasceu em 1949, em Nova York. Desde moleque, ele já era meio fora da curva. Enquanto a molecada estava jogando bola ou vendo TV, ele estava lá, fazendo vozes estranhas no espelho, imitando Elvis e inventando personagens doidos para brincar com a família. Ele era do tipo que vivia no próprio mundo paralelo. Quando cresceu, começou a aparecer em clubes de comédia. Mas em vez de subir ao palco para fazer stand-up igual todo mundo, Andy fazia umas coisas bizarras. Às vezes ele simplesmente lia O Grande Gatsby, um livro que tem 218 páginas, e ele lia inteiro no palco. Sério mesmo, do começo ao fim. A plateia ria, ficava desconfortável, ia embora, voltava e ele ali, firme e forte, lendo. Mas o negócio é que tudo isso era proposital. Ele não queria que você risse porque achou engraçado. Ele queria que você se perguntasse o que estava acontecendo, e funcionava. Um dos seus personagens mais marcantes foi o Foreign Man. Um carinha com sotaque estranho e jeitão inocente. I would like to imitate the Elvis Presley. Ele fazia piadas ruins, ninguém ria, e aí pá. Do nada ele mandava uma imitação perfeita do Elvis Presley e a galera ia ao delírio. O Elvis, aliás, disse que era a melhor imitação dele que já tinha visto. Treat me like a fool. Treat me mean and cruel. But love me. Aqui a imitação ainda está melhor. If you find your sweetheart, yeah. Andy também ficou famoso com o personagem Latika Gravas na série Táxi. 2 pennies a dime and a Canadian quarter? That's right. You mean to tell me that that's all the money you got out of these cabs? Só que ele odiava fazer TV tradicional. Ele achava aquilo limitado demais e queria provocar de outras formas. E foi aí que ele começou a lutar wrestling contra mulheres. Sim, isso mesmo. Ele se autoproclamou campeão intergênero e começou a desafiar mulheres no ringue, dizendo que elas eram mais fracas e tal. Um baita de um personagem escroto para provocar geral. Muita gente odiava ele por isso, e era exatamente essa a intenção. Imagina se fosse nos dias atuais, ele ia ser cancelado até a última geração. Em um desses combates teatrais, ele arrumou briga com o lutador Jerry Lawler num episódio que rendeu até tapa de verdade no programa do David Letterman. Dizem que Letterman só ficou sabendo depois que aquilo foi combinado. Foi uma bagunça tão bem montada que até hoje tem gente que acredita que a treta era real. E foi a partir desse momento que o programa David Letterman ficou mega famoso e pra sempre. Aqui vão algumas histórias reais e bem malucas dos bastidores da vida dele. A luta com Jerry Lawler era combinada, mas ninguém sabia. A famosa briga entre Andy e o lutador Jerry Lawler era toda armada nos bastidores. Eles combinavam as tretas, os xingamentos, até os golpes no ringue. Mas aqui vai o detalhe doido. Nem os produtores de TV sabiam. Como você acabou de ver, quando os dois foram ao programa do David Letterman e Jerry deu um tapão violento na cara do Andy, o apresentador e a produção acharam que era real mesmo. Resultado, o programa virou um caos, foi manchete em tudo que é jornal e Andy ficou de cama com um colar cervical falso por semanas. Tudo parte do show. Tony Clifton, o personagem que virou pessoa. Andy criou um personagem chamado Tony Clifton, um cantor de cabaré arrogante, grosseiro e bêbado. Kaufman frequentemente se apresentava como Tony Clifton, muitas vezes em eventos e programas de televisão, sem as pessoas perceberem que ele era o Kaufman. Muitas vezes ele dividiu o personagem com o amigo e parceiro Bob Zmuda, só para confundir o público. Aí ele fez algo brilhante. Começou a aparecer como Andy em um lugar e ao mesmo tempo mandava o Bob Zmuda se vestir como Tony Clifton e aparecer em outro lugar. And his name is Tony Clifton. You know, that'll be cold, golden. Com isso, os produtores começaram a achar que Tony Clifton era uma pessoa de verdade separada do Andy.
Para aceitar estrelar a série Táxi, ele exigiu que Tony Clifton fosse contratado para um papel especial, como se fosse uma pessoa real. Até um contrato o personagem assinou, porém não deu certo. O personagem não atendeu às expectativas dos produtores e foi demitido no primeiro dia. Tony se revoltou e saiu quebrando tudo no set e acabou expulso. Logo depois, Kaufman voltou ao set como ele mesmo para gravar e se comportou como se nada tivesse acontecido. Isso deixava as pessoas confusas, pois ele jurava que Tony Clifton era uma pessoa real. A vez que ele foi vaiado em Las Vegas e adorou. Andy teve uma apresentação em Las Vegas, onde fez questão de provocar o público. Chegou todo comportado, fingiu ser um comediante novato super tímido, contou umas piadas ruins de propósito e foi metralhado por vaias. Quando as vaias começaram a ficar pesadas, ele tirou uma fita cassete do bolso, colocou para tocar música infantil e começou a dançar como uma criança de 5 anos, deixando a galera desconcertada. Era constrangedor e genial ao mesmo tempo. Para Andy isso era arte, fazer as pessoas sentirem qualquer coisa, mesmo que fosse desconforto. Distribuindo leite e cookies para o público. Num outro show, depois de deixar o público confuso e até irritado com suas esquisitices, ele terminou a noite dizendo que ia levar todo mundo para lanchar. O povo achou que era piada, mas não era. Ele alugou ônibus escolares e levou a plateia toda para uma lanchonete. Chegando lá, serviu leite com cookies para todo mundo como se fosse uma excursão de colégio. Quem estava lá jura que foi uma das coisas mais bizarras e inesquecíveis da vida. A vida amorosa do Andy Kaufman, essa aí é um capítulo à parte. E como tudo nele, cheia de mistério, confusão e umas histórias bem fora da caixinha. Ele não era exatamente o tipo romântico tradicional, mas tinha lá seus casos, envolvimentos e umas relações bem curiosas. Aqui vão algumas histórias reais, ou tão reais quanto possível, com Andy. Ele dizia que era virgem, mas não era, ou talvez fosse. Em várias entrevistas, o Andy dizia que era virgem, que nunca tinha transado, que achava sexo uma coisa estranha e íntima demais. Muita gente achava que era só mais uma piada dele, e talvez fosse mesmo. Mas algumas pessoas próximas juram que ele realmente tinha uma relação complicada com intimidade física. Ao mesmo tempo, tem quem diga que ele era só reservado e usava essa história como escudo. Afinal, ele teve uma filha. Então, alguma coisa aconteceu. A gente fala disso já já. O relacionamento secreto com a mãe da filha dele. Andy teve uma filha chamada Maria Belu Colonna, nascida em 1969, quando ele tinha 20 anos. A mãe dela, segundo relatos, era uma jovem com quem ele teve um relacionamento rápido, mas fora dos holofotes. A menina foi colocada para adoção e só descobriu quem era o pai muitos anos depois da morte dele. Em 1992, Maria começou a procurar informações sobre sua origem biológica e acabou descobrindo que era filha de Andy Kaufman. Eles nunca se conheceram, mas ela hoje conta a história com carinho e reconhece o talento e o legado dele. Ele se envolvia com fãs, mas de forma peculiar. Tem várias histórias de bastidores dizendo que Andy se encantava por fãs que entendiam seu humor estranho. Ele era muito reservado, mas se abria com pessoas que sacavam o que ele estava tentando fazer. Segundo o amigo e parceiro Bob Smuda, ele às vezes se apaixonava platonicamente, do tipo mandar carta, recado, aparecer de surpresa, mas tudo ainda dentro daquele estilo Andy Kaufman de viver num teatro eterno. Ele gostava mais da ideia do amor como performance do que de viver relacionamentos convencionais. Um romance com Lynne Margulies. Agora sim, o caso mais conhecido. Lynne Margulies, artista e cineasta underground, foi o grande amor da vida dele nos últimos anos. Eles se conheceram quando ela atuou num documentário sobre wrestling que o Andy produzia e os dois se envolveram de verdade. Ela ficou com ele até o fim, inclusive durante o tratamento contra o câncer. Foi ela quem confirmou publicamente a morte dele em 1984. Lynne sempre defendeu que o relacionamento deles era verdadeiro, intenso e, pasmem, normal, ou pelo menos o mais normal possível para o Andy. Os últimos dias de Andy Kaufman são envoltos em dor, confusão e, claro, um bom tanto de mistério. Como tudo na vida dele, até a morte parece ter sido planejada como uma performance. O começo do fim. Lá por final de 1983, Andy começou a ficar doente de verdade, mas ninguém levou muito a sério no começo, até porque ele vivia dizendo que estava com alguma doença terminal só para zoar os outros. Já tinha feito isso em várias entrevistas, como se fosse uma piada recorrente. Dessa vez, porém, era real. Ele foi diagnosticado com um câncer de pulmão raro chamado carcinoma de células grandes, mesmo sem nunca ter fumado na vida. As pessoas achavam que era só mais uma encenação.
Quando ele começou a aparecer visivelmente mais magro e cansado, com a voz mais fraca, teve muita gente, inclusive amigos próximos, que acharam que era mais uma pegadinha elaborada. Era o Andy sendo o Andy, né? Ele contava sobre o câncer com um sorriso no rosto, como se ainda estivesse encenando alguma coisa. Mas aí os médicos confirmaram, os exames vieram e o silêncio bateu. Não era personagem, era de verdade. A busca por cura alternativa. Fiel ao seu espírito excêntrico, Andy rejeitou tratamentos tradicionais no começo. Em vez disso, foi até as Filipinas procurar uma cura alternativa espiritual que envolvia cirurgias psíquicas, aquelas em que os curandeiros fingem tirar tumores com as mãos sem cortes reais. Era meio charlatanismo mesmo, mas ele acreditava ou queria acreditar. Talvez fosse desespero, talvez fosse fé, talvez fosse mais uma performance interna. Só ele sabia. O apoio de Lynne Margulies. Durante esse período, Lynne Margulies, sua namorada e companheira nos últimos anos, ficou ao lado dele o tempo todo. Ela conta que mesmo perto do fim, ele mantinha o senso de humor, brincava com os enfermeiros e falava sobre planos futuros como se ainda tivesse tempo. Foi com ela que ele viveu seus últimos momentos de intimidade e paz. Ela dizia que Andy sabia que ia morrer, mas não queria fazer disso um espetáculo. Pela primeira vez, talvez, ele quis viver fora do palco. A morte ou o desaparecimento. Andy morreu em 16 de maio de 1984, aos 35 anos, no Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles. Só que, como você deve imaginar, muita gente simplesmente não acreditou. Até hoje tem quem diga que ele forjou a própria morte como parte de um grande ato final. Alguns amigos juram que ele falava sobre isso desde os anos 70. Ele dizia que iria desaparecer, fingir que morreu e voltaria 20 anos depois. Em 2004, fãs se reuniram, esperando esse retorno. Ele não apareceu, mas mesmo assim a dúvida ficou no ar. O legado que ele deixou. Andy Kaufman foi enterrado sim, a certidão de óbito é pública, mas sua presença nunca saiu de cena. Gerações de comediantes, artistas e esquisitões se inspiraram nele, inclusive o Jim Carrey, que até viveu o Andy no filme O Mundo de Andy, lançado em 1999. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos. Obrigado! Thank you very much. Thank you very much.